Nas resenhas rápidas de hoje nós temos As Aventuras do Super Filho, volume 2, Heróis em Crise, volume 2 também, Batman que Ri, volume 3, e fechamos com a coleção A Lenda do Batman, que no volume 13 trouxe O Coração do Silêncio. Então é isso, meus amiguinhos, mais um vídeo rapidinho para falar sobre as minhas considerações de quadrinhos aí lançados pela editora Panini, ou Eagle Moss aí, né, lançados no Brasil necessariamente dito, e para compartilhar umas ideias com vocês. Então eu vou começar aqui com As Aventuras dos Super Filhos, volume 2, encadernado aí de 128 páginas, custando R$ 21,90 de dezembro de 2019, meus amigos. Ele reúne aqui as edições Adventures of the Super Sons 7 a 12. E vou dizer pra vocês assim, meus amigos, que eu curti mais esse volume aqui do que o volume anterior, né? O volume 1, por óbvio. Essa nova revista aqui do Super Filhos, ela segue uma temática diferente da primeira revista, que foi publicada no Brasil até na revista Jovens Titãs. A temática aqui é muito mais cósmica do que uma pegada mais centrada na Terra, com o Jon e o Damian treinando. Para você poder entender esse encadernado, que você vai ter que necessariamente pegar o primeiro, porque é a continuação direta do que aconteceu no primeiro encadernado, né? Nós temos então aqui o Damian e o Jon sofrendo um pouco nas mãos aí, né, daquele vilão chamado Rex Luthor. Rex Luthor é um alienígena que tem admiração pelos vilões da Terra, e ele acabou encarnando a persona de Lex Luthor, mas meio que um Lex Luthor mirim, e ele acabou recrutando alguns outros alienígenas para viver outros vilões da Terra. Tem um Coringa Júnior, que é meio que o rebelde da turma, e tem muitos outros mais vilões, tem o Flash Reverso, tem a Cheetah, tem o Grodd. Então é uma gama de vilões mirins aí pro Jon e o Damian enfrentar. E o lance é que eles vão acabar dentro do planeta ali onde estão todos esses vilões, se unindo com outros personagens, como por exemplo uma versão robótica do Jonah Rex, por exemplo, né? E você vai vendo outras coisas de outros vilões mirins que vão tomando aqui os quadrinhos, né? Realmente assim, é um lance, é uma pegada muito assim que não me agrada tanto envolvendo os quadrinhos super-heróis, que esse lance de um mundo alienígena super distante e alienígenas malucos querendo encher o saco. Eu realmente, isso na história não me pegou. O que me pegou na história mais do que o primeiro encadenado é a relação do Damian com o Jon, né? A relação de amizade e as interações dos dois personagens, conversando sobre trivialidades, né, desculpe, e às vezes também se enchendo o saco ali, né, um tirando o sarro do outro e coisa do tipo. Mas por mais que eu tenha gostado mais desse encadernado do que o primeiro, ainda assim, essa nova revista, que é The Adventures of Super Sons, ela tá um pouco abaixo do trabalho que ele fez, o Peter J. Tomasi fez na primeira revista. Aquele trabalho lá é muito melhor, inclusive se você for atrás das revistas dos Jovens Titãs aí, você vai encontrar então um trabalho muito melhor com esses dois personagens, né? Talvez aqui seja nos últimos momentos onde a gente consegue ver o Damian e o Jon interagindo com os dois da mesma idade, porque depois o Bendis vai pegar o Jon e o Jon vai voltar crescido nas histórias do Superman, ele vai estar meio adolescente, pré-adolescente, coisa do tipo. Então você não vai poder mais casar esses dois personagens assim na mesma idade, não ter histórias com eles na mesma idade, desculpe, a não ser que mais pra frente revertam esse lance do Jon ter crescido, né? Mas de qualquer maneira a leitura não foi ruim, foi uma leitura legalzinha, sabe? Não é nada que eu diria que é espetacular. Vale só se você gosta demais desses dois personagens. Mesmo assim, talvez se você gostar demais deles, pode ser que não seja uma história que te agrade, a não ser também que você seja muito fã dessas histórias cósmicas, né? Mas fica só as minhas considerações aqui. Aí nós temos então Heróis em Crise, volume 2, continuando então as peripécias de Tom King nessa questão toda psicológica dos super-heróis e na investigação envolvendo aí quem matou a galera do santuário, meus amigos. E eu vou dizer para vocês assim que temos dois pontos a observar aqui em Heróis em Crise. Temos duas edições aqui, né? Temos as edições 2 e 3 da minissérie original, né? Então a primeira edição foi só uma edição comparado com os Estados Unidos, aqui temos duas, né? E até uma edição que custa R$ 9,90. Vamos ver que tem a contracapa, né? Então os dois pontos que eu quero destacar é que os desenhos aqui do Clayman estão fantásticos. Eu acho muito bonito aqui o trabalho que ele faz. Eu acho que ele desenha muito bem. Esse aqui é o momento
onde a Arlequina aqui acaba encontrando a Trindade. Aqui, ó, tem ela aqui também no seu uniforme clássico aqui, né? Eu acho que o Clayman é um cara que desenha muito bem, por mais que tenha algumas polêmicas envolvendo a maneira como ele desenha as mulheres, que às vezes pode parecer sensualizado demais. E ainda nós temos também aqui desenhos do Lee Wicks, que também é um cara que manda muito bem, meus amigos. Então, dois pontos, na verdade um ponto especificamente aqui, é o desenho que vale muito a pena. O desenho dessa minissérie é muito bom. Agora, em questão do roteiro, né? Eu acho que a primeira parte que foi publicada nessa edição aqui, ela é legal. Eu acho que o texto do Tom King ficou bom. Por mais que tenha a polêmica envolvendo a Arlequina derrotar o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman ao mesmo tempo. Isso foi uma polêmica que na época a galera discutiu bastante como a Arlequina conseguiu derrotar tão facilmente a Trindade da DC. Mas tirando essa polêmica, essa primeira parte ela flui. Eu acho bacana quando aparece o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman conversando no santuário, né? Mostrando eles tendo ali a sua consulta no santuário, mostrando as suas fragilidades e assim por diante. Agora, o problema já é a segunda edição, que daí já temos um texto mais truncado, porque o que acontece, né? Nós temos aqui 3 personagens em foco, que é o Wally, o Gladiador Dourado e o Lacustre, tá aqui, né? E a trama, na verdade, vai mostrar um pouquinho melhor as mortes que aconteceram no santuário, né? Talvez um pouco na perspectiva desses 3 personagens. E o problema é que para a trama mostrar como é que aconteceu as mortes, ela vai mostrando muito os dilemas envolvendo esses 3 personagens. Só que o texto acaba não fluindo, ele acaba se interrompendo demais para mostrar os problemas desses 3 personagens, que me fez encher um pouco o saco aqui da leitura, sabe? Você vai vendo uma coisa, daí para, daí volta pro Wally, aí vai pro outro personagem, vai pro Gladiador Dourado, daí vai pro tal do Lacoste, e não vai fluindo o texto, sabe? Ele vai realmente de uma maneira assim que não te faz querer continuar a ler. Você lê meio tipo, puta que saco, vamos lá, né? Então essa segunda parte realmente é uma parte que não me agrada. E o problema é que no texto do Tom King, no restante da minissérie, vai ter muitos momentos assim. Tem momentos onde você vai ver a história fluindo, né? A história indo, mas vai ter momentos de interrupção para mostrar dilemas de super-heróis aí, né? E às vezes o personagem não se conecta bem com aquele momento da história, pelo menos eu achei. Por isso que enche um pouco o saco o texto do Tom King aqui. Então essa edição aqui eu diria que os desenhos estão show de bola, sério, das 2 partes estão muito bons. Já o texto da primeira parte pra mim tá legal, tá ok, e a segunda parte já tá meio chatinha, né? Então é isso aí, meus amigos, eu acho que, inclusive aqui ó, tem mais um negocinho. E, sei lá, eu acho que realmente é uma ideia muito boa aqui, mas é que ela acabou sendo desperdiçada aqui nesse trabalho. Aí nós temos então aqui Batman que Ri, volume 3, né, edição número 3, com 56 páginas, que custa, eu acho que R$ 9,90 também. R$ 10,90 na verdade tá aqui, né, um pouco mais carinho essa edição aqui, né. Então nós temos aqui o texto do Scott Snyder com os desenhos do Jock. Eu achei esse papel aqui, esse papel aqui tá mais fino, hein? Eu acho que ele é um LWC, não é um couché, né? Mas de qualquer maneira tá aqui, né? A galerinha que escreve, que desenha. E nós temos então o começo aí, né? A terceira parte envolvendo o Batman que Ri. Nós temos aqui as edições 4 e 5 da minissérie O Batman que Ri. E aqui basicamente a gente vai ver muito mais o Batman se aprofundar aí dentro de quase se transformar no Batman que Ri, né? Pra quem não lembra aí, o Batman acabou inalando o gás que saiu do coração do Coringa e ele está se transformando gradualmente no Batman que Ri. E o Batman tentou por um momento combater isso, não se transformar, mas ele viu que para poder ir atrás do Batman que Ri, capturar o vilão, ele vai ter que se transformar num Batman que Ri. Então a gente vê o Bruce Wayne aqui, inclusive usando o visor do Batman que Ri, porque o visor do Batman que Ri é feito do metal das trevas, e o metal esse visor com metal das trevas acaba localizando realidades alternativas que envolvem os demais Bruce Waynes que o Batman que Ri está indo atrás, para fazer uma espécie de soro, indo atrás e matando eles, né? E enquanto isso aí, então nós vamos ver outras coisas malucas, como por exemplo o Batman e o Coringa conversando de boa, se unindo ali, né? O Batman pedindo ajuda pro Coringa, essas coisas estúpidas aí. E assim, eu posso estar falando assim meio grosseiramente, porra, estúpida, porra, uma ideia talvez interessante, mas se vocês pegarem Batman, a Corte da Coruja, a Corte das Corujas, isso aí, porque certo, vocês vão ver que na primeira edição, onde nós vemos lá o Scott Snyder já fazendo os trabalhos com Batman,
lá nos Novos 52, você vê que o próprio Scott Snyder no texto diz que o Batman e o Coringa trabalhando juntos é uma ideia estúpida. O próprio Scott Snyder fala isso, meus amigos. Então essa cena toda aqui com o Coringa ficou uma cena horrível, e por isso que essa é uma das minhas justificativas em relação ao Batman que ri e eu não gostar dele, porque você vê esse tipo de coisa, o Batman e o Coringa trabalhando juntos, que é uma coisa maluca. E não é a primeira vez que acontece isso aqui. Lá em Metal aconteceu também isso. Por isso que, sabe, não dá. Enquanto isso, nós vemos também o comissário Gordon aqui se ferrando com o Cavaleiro Sinistro, ou o Cavaleiro Sombrio, porque eu vi que o texto da Panini aqui às vezes traduz como Cavaleiro Sombrio e às vezes passa para Cavaleiro Sinistro. Aí eu fiquei meio perdido. Inclusive aqui, ó, tá escrito, ó: olha, você e o Cavaleiro Sombrio claramente não são amigos neste mundo, né? Eu achei que Cavaleiro Sombrio é uma melhor tradução para Green Knight, e não Cavaleiro Sinistro, né? Que Sinistro pode ser um outro Batman que pode surgir mais pra frente, que tenha o nome Sinister. E, sei lá, eu achei que a tradução nas primeiras edições ficou errado. Não assim que errado, mas eu acho que apropriado melhor era o Cavaleiro Sombrio. Outras vezes, por exemplo, tá aqui, ó: se o Cavaleiro Sinistro não tivesse tentado me caçar. Então eles ficam trocando na tradução aqui o nome do personagem, né? Então não sei, eu achei que eles tinham meio que resolvido falar, não, realmente talvez Cavaleiro Sombrio seja uma tradução melhor, mas no gibi aqui se confunde toda coisa, né? De qualquer maneira, um detalhe que não é tão importante assim, mas eu acho que é um detalhe se prestar atenção aí, né? Aí outra questão que envolve aqui é o Batman que ri chegando, então, o seu plano, né? Que além de ir atrás aqui da Corte das Corujas, nós temos a interação dos vilões criados pelo Snyder aí, né? Nós temos então o Batman que ri aí dando seu prosseguimento dentro do seu plano aí, que é ativar a máquina lá do último riso, da última piada, uma coisa do tipo assim. O último riso tá aqui, né? Que daí tem toda a questão de contaminação da água de Gotham para tornar as pessoas Batman. É uma maluquice do tamanho do mundo, né? Pelo menos essa capa aqui tá legal, eu achei bacana, né? Mas é isso, meus amigos. Como vocês devem ter notado aqui, eu não curti muito. Como eu já disse, eu já fiz review dessa minissérie por completo e lá deixei bem claro minhas intenções em relação a ela. Mas aqui você vê que o negócio é muito, sabe, cheio de criações loucas, interações bizarras, coisas que você fala assim, nossa, pra que tudo isso? E realmente essas questões envolvendo Batman e Coringa juntos me irritam um pouquinho. Mas uma coisa que talvez eu tenha curtido em relação ao texto do Snyder, que você pega essa parte aqui, você fala, meu Deus do céu, Snyder, pra que tudo isso? Mas aqui até tem um conto interessante que ele mostra, que ele fala um pouquinho sobre a infância do Bruce e sobre a questão da locomoção através do metrô dos cidadãos de Gotham, né? E como era importante essa questão do valor da tarifa de Gotham. Eu gostei dessa primeira página aqui, né? Para não ser muito chato, muito crica, esse momento da narrativa aqui ficou bacana. Mas aí depois, quando entra essas paradas do Batman que ri aqui, já me perde a história, né? Então, de qualquer maneira, está aí. Eu acho que talvez o detalhe em relação à tradução da Panini tenha, sei lá, acho que talvez um pouco de cuidado maior em relação a tudo que aconteceu. Eu não lembro se no texto em inglês eles ficavam trocando assim também. Pode ser que eu esteja errado falando isso, mas que eu me lembro não tem. Eu acho que é Green Knight e acabou, não fica mudando, né? Então, não sei, talvez... eu acho chato ficar apontando erro de tradução, mas eu acho que talvez teria que ter tomado um pouco de cuidado em relação a isso aqui. Mas de qualquer maneira, tá aí minhas considerações em relação ao Batman aqui, não quero perder mais tempo falando sobre esse negócio aqui. Agora, falando de coisa boa, nós temos então O Coração do Silêncio aí por Paul Dini e Dustin Milhan nos desenhos, meus amigos. Paul Dini escreveu, né? E é aqui o encadernado da editora Gomosa reúne as 5 edições do arco que envolve O Coração do Silêncio, que são as edições 846 e 850 Detective Comics. E, meus amigos, foi muito bom reler isso aqui, porque até pude refrescar em minha memória alguns pontos interessantes da origem do Rush, do Silêncio, dentro aqui do trabalho do Paul Dini. E realmente, quando o Paul Dini aqui coloca a sua mão para tentar melhorar um pouco o que é o escopo do personagem, a coisa fica muito bacana. Toda a relação que o Rush, que o Tommy Elliot vai tendo em relação à sua mãe é muito bem explorado. Essa questão do ódio que existe no coração dele, não querendo fazer uma relação com o título aqui, mas uma relação sincera aqui, do ódio no coração que o Tommy Elliot tem pela sua mãe,
é muito bem construído nessa história, né? E bem como uma coisa que eu acho bacana aqui é a construção do relacionamento com o Batman com a Mulher Gato também, né? Porque é uma coisa que vai ser explorado com muito mais afinco só muito mais pra frente com o Tom King agora, recentemente, né? No entanto, o Paul Dini já dava as suas pinçadas aí em relação aos dois, né? Como um casal, né? Em relação à questão do amor também que o Batman sente pela Mulher Gato. E até é tenso aqui porque o Tommy Elliot muitas vezes refere a Mulher Gato como uma meretriz, como uma prostituta, no sentido pejorativo da palavra, assim, né? Que o Batman se envolve com esta meretriz ou coisa do tipo, né? E o final também, depois que acontece todos os problemas, onde a Mulher Gato vai atrás do Tommy Elliot e ferra ele, é muito legal o discurso final dela. Ela citando passagens filosóficas, na mesma pegada que o próprio Tommy Elliot fica fazendo com Aristóteles. Ficou muito boa essa construção. Acho que talvez uma pequena crítica que eu faço aqui em relação a esse trabalho é uma coisa mínima, que é o momento lá onde o Rush, o Tommy Elliot, tem uma namoradinha ali, né, que ajuda ele em alguns momentos importantes envolvendo a mãe do personagem. Só que a maneira como se resolve o, digamos assim, o desaparecimento dela na vida do Tommy Elliot se dá uma maneira meio, sabe, rápida demais, assim, e que talvez não tenha sido uma boa explicação na minha visão. Mas isso é um ponto muito pequeno para dizer que isso estraga a história. Muito pelo contrário, o negócio não atrapalha de maneira nenhuma. Então é muito interessante aqui ver esse trabalho de construção do personagem Silêncio, e você acaba tendo um pouco mais de, eu não digo empatia, porque aí não porra de um vilão, né? Mas eu digo no sentido assim que você entende um pouco mais o lado do Silêncio, né? E você entende que há uma construção boa do personagem como vilão. E é legal ver também as interações de outros personagens que o Paul Dini gosta também, como por exemplo a Zatanna, que está aparecendo aqui, e outras cenas, por exemplo, do passado ali, né? O Paul Dini realmente vai pegando épocas específicas do Silêncio, infância, adolescência, vida adulta, quando ele estava fazendo medicina, para justificar todo o seu problema com a família e com o próprio Bruce Wayne. Você compra muito mais as ideias do ódio do Silêncio em relação ao Bruce Wayne com essa história aqui. Então, sério mesmo, de novo, eu vou te recomendar pela terceira vez ou quarta que você pegar esse quadrinho aqui e ler, até para você ter um pouquinho mais de empatia em relação ao Silêncio, né? E talvez você vê uma coisa diferente envolvendo o vilão, né? Se você gosta muito do Silêncio do Jeff Loeb, eu recomendo você dar uma olhadinha nisso aqui, porque talvez você entenda um pouco assim por que eu não gosto tanto do Silêncio do Jeff Loeb e eu prefira esse trabalho com o Silêncio aqui do Paul Dini. Sério mesmo. E, bom, eu sei que é difícil achar essas edições avulsas, né? Mas daqui a pouco deve estar chegando na loja da Eagle Moss, aí eu acredito que vale a pena você pegar. E também se eventualmente tiver uma promoçãozinha onde você esteja vendo em sebo, em Amazon, sei lá, em qualquer lugar, eu recomendo fortemente você dar uma olhada nessa edição. Beleza, meus amigos? Então tá aí minhas resenhas rápidas em consideração a esses quadrinhos, né? Eu acho que do que eu li, eu acredito que só o Coração do Silêncio tenha sido realmente muito bom. O resto deu umas derrapadas, tem coisa que eu realmente não gosto, então foi mais ou menos. Mas é isso, agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês desses materiais. Vocês já leram eles? Vocês gostaram? Não gostaram? Traga seu comentário aqui embaixo, me como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado de novos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!